No mundo de violências, o ser humano pode contar com o amor de Deus, expresso em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ouça esta mensagem de amor com grupos corais. Queremos falar sobre violência e não violência. Os antigos gregos achavam que o mundo era fundamentalmente ordem ou harmonia. Para eles, tudo tinha o seu lugar destinado. Logo, o fundamental era manter a hierarquia dos valores, a fim de que a ordem pudesse ser mantida. Apesar desse ponto de vista aparentemente coerente, alguns pensadores disseram o contrário. Heráclito, um filósofo grego, dizia que a guerra é a mãe e o princípio de todas as coisas. Por isso, tudo está por se fazer a partir dos contrastes. Para Hegel, a história é uma luta de contrários. Darwin proclamou que na luta pela vida há uma seleção natural. Thomas Hobbes afirmou que o homem é o lobo do próprio homem. E, finalmente, para Karl Marx, a sociedade humana é o resultado de uma luta de classes. Se tudo o que disseram for verdade, o nosso mundo não é a harmonia que os gregos pregavam. Quando lemos a história de Israel, percebemos que se trata de um povo sempre marcado pela violência. Na luta pela libertação do cativeiro do Egito, vários fatos são marcadamente violentos. A saída do Egito se dá com violências. Morte dos primogênitos, morte dos soldados egípcios na passagem pelo Mar Vermelho. A marcha para a Terra Prometida obrigou o povo a enfrentar outros opressores. E a própria conquista dessa terra se faz com violência. Na luta pela autonomia, por exemplo, para manter as fronteiras do país, para manter a autonomia do culto e do templo, na luta pela própria sobrevivência como povo, houve muita prática de violência. Embora reconheça essa violência, a Bíblia não a louva nem a engrandece, pois seu ensinamento básico é a paz, que deve estar a todo custo ligada à justiça.
Eis porque a Bíblia condena a violência de Caim contra Abel, a violência entre Esaú e Jacó, dos irmãos contra José, de Saul contra Davi e todo tipo de violência entre irmãos. O Novo Testamento registra com certa propriedade a violência do tempo de Jesus. O próprio Jesus Cristo tornou-se vítima da violência dos judeus ao ser crucificado. Os discípulos e a igreja cristã foram vítimas da violência dos pagãos, tanto do ponto de vista físico quanto cultural. De um modo geral, a humanidade em toda a sua história tem cultivado a violência criando artifícios que a tornem mais eficiente e eficaz. E assim, a violência tem sido uma das armas para que pessoas tenham vantagem sobre outras, de maneira egoísta e perversa. De várias maneiras a violência aparece em nosso tempo. Há a violência política, que se manifesta através da imposição dos países ricos sobre direitos, territórios e domínios dos países pobres. Há a violência cultural, que se impõe sobre a sociedade através dos meios de comunicação de massa, como o rádio, a televisão, os jornais e outros periódicos de grande porte, subjugando as pessoas com linguagens, usos e costumes que determinam comportamentos e atitudes indesejáveis à boa ética social. Há a violência moral, que se manifesta através de vícios, degradação e promiscuidades sexuais, crimes organizados, desrespeito aos valores do espírito, desrespeito aos direitos da pessoa. Há a violência profissional presente no trabalho, à qual as pessoas se submetem por falta de perspectiva de sobrevivência, expressa em salários indignos, desrespeito à dignidade do trabalhador, regime de escravidão e exploração. Há a violência familiar, que se manifesta nas relações entre pais e filhos, irmãos, marido e mulher, sogros, genros, noras e afins, muitas vezes de maneira egoísta, lutando pelo mesmo espaço, com ódio, rancor e desejos incontroláveis de vingança. Há a violência que cometemos contra nós mesmos e contra o próximo, fortalecida pelo nosso desejo de ter mais poder, mais direitos, mais posição social, entre outros. Finalmente, não podemos deixar de nos referir à violência religiosa, que se manifesta através de nossa incapacidade de perdoar, de compreender, de buscar a reconciliação, enfim, de amar. Diante dessa realidade, quais seriam as alternativas para podermos superar a violência? Entendemos fundamental admitir que somente o amor entre as pessoas pode romper com o círculo de violências, pois onde há amor existe segurança. Todavia, em primeiro lugar, é necessário que cada um ame a Deus sobre todas as coisas, em resposta ao seu grande amor por nós. Sem a prática desse amor, não haverá segurança material, moral ou espiritual na vida do ser humano. A segurança que o amor nos dá nos permite viver sem medo, sem ódio no coração, sem espírito de vingança, sem egoísmo, sem violência. Em segundo lugar, ame a si mesmo. Muitos perderam a noção do amor por si mesmo, perderam a autoestima, o senso do ridículo e tornaram-se violentos contra si próprios. Por isso, procure pensar-se, conhecer-se a si mesmo e gostar de si mesmo. Isto não significa iniciar um processo de autoveneração, mas de reconhecimento de que Deus o criou à sua imagem e semelhança. Isso também significa que Deus o ama e deseja preservar a sua vida a qualquer custo. Em terceiro lugar, ame ao próximo como a si mesmo. Isto é parte do grande mandamento que Jesus Cristo nos deixou. Assumir e cumprir este mandamento significa dizer a todo e qualquer tipo de violência não, pois assim está escrito na Bíblia Sagrada. Do que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz uns com os outros. Logo, aqui não há lugar para espírito de vingança, para rancores, porque as Escrituras Sagradas dizem: meus irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário,
Deixem que o castigo de Deus faça isso. Se assim obedecermos, não haverá violência entre os seres humanos. Temos feito isso? Abatida com